Há 9 anos, um jovem foi atropelado e morto na Rua Bahia, aqui em Blumenau. O acusado fugiu sem prestar socorro, covardia, né? Foi preso e depois pagou fiança. Liberdade. Mas, segundo a família, até hoje, o condutor, que à época estava embriagado, não cumpriu com o que a justiça determinou. A gente vai conhecer todos os detalhes, porque situações como essa, infelizmente, nós temos muitas pelo Brasil afora. A nossa justiça, a nossa lei, ela é falha. A gente se cria lei, mas para cumprir é o pau da goiaba. Essa é a realidade. Vamos saber mais dessa história? Põe na tela. Valdir do Nascimento Júnior é acusado de ter tirado a vida de Ismael Cavalheiro após acidente de trânsito. Contra ele existem 2 processos, civil e criminal. No civil, a família pediu e a justiça determinou a reparação dos danos materiais, o que nunca aconteceu. No criminal, ele foi sentenciado em março de 2021 a 3 anos e 2 meses de prisão em regime aberto, pena alternativa e suspensão do direito de dirigir por 4 meses e 20 dias. Sexta-feira Santa, 11 horas da noite, o Ismael estava retornando do bairro da Velha, onde ele estava numa comemoração com familiares. Mas no meio do caminho, ele que morava no bairro Fortaleza, teve que parar exatamente aqui. A moto dele apresentou um problema. Os pais seguiam mais à frente junto com o irmão num carro. E lá na frente eles perceberam que o farol da moto dele havia parado. Então eles resolveram retornar. Enquanto isso, o Ismael continuou tentando mexer na moto para fazê-la funcionar, quando de repente o destino dele tragicamente foi cruzado com o motorista do carro envolvido. Esse motorista, de acordo com o depoimento que nós tivemos acesso, estava cansado, havia trabalhado no 3º turno, tinha ido a uma festa e, segundo ele, ingerido 6 chopes. Cansado, ele resolveu sair da festa, pegou o carro e, mesmo sob efeito de bebida alcoólica, resolveu dirigir. Quando chegou nesse ponto aqui, ele disse que não lembra. Ele disse que dormiu e que não escutou sequer a batida do carro dele contra a traseira da motocicleta em que o Ismael estava. Eu vou pedir para o Felipe me acompanhar, porque no instante em que o Ismael teve a motocicleta batida, o corpo dele voou cerca de 3 metros de altura e foi parar lá, ó, lá na portaria dessa empresa que está atrás da gente. Nisso, o condutor do carro, ainda em alta velocidade, porque ele bateu na moto e continuou seguindo. Eu vou pedir para o Felipe continuar me acompanhando e ele passou exatamente aqui, ó. O carro ficou entre esse poste e essa parede de concreto, mas nem isso segurou ele. Ele continuou, o pneu do carro estava estourado. Nós temos umas imagens de 9 anos atrás que mostra exatamente o ponto onde ele acabou abandonando o carro, mostra também o resgate ao corpo da vítima e toda aquela movimentação. Agora, um fato que chamou bastante a atenção da gente foi que no instante em que a família retornava em busca de informações do Ismael, eles passaram lá do outro lado da via e perceberam aquela movimentação, só que jamais imaginaram que a vítima daquele acidente pelo qual eles estavam passando ao lado seria justamente o filho tão querido, o filho tão cheio de sonhos, que tinha namorada, que tinha um trabalho e que tinha aí projetos inúmeros pela frente. Então eles seguiram e somente quando chegaram em casa acabaram recebendo a ligação avisando que ele havia falecido. Em depoimento, o acusado afirmou que após o impacto saiu do veículo em busca de ajuda e que não viu a vítima. Porém, segundo o policial militar responsável pela prisão, Valdir teria dito que tinha conhecimento de uma vítima e que fugiu por medo. Ainda assim, o PM destacou que não percebeu alteração no ânimo das poucas testemunhas. 9 anos depois, o que resta são lembranças, muita saudade e documentos sem fim com a decisão da Justiça. Muita saudade, porque ele era um menino muito bom, muito querido. Ele era adorado por todos. Começou a trabalhar
fez curso de polidor, trabalhava na Audi. Estava tão feliz, fazia 1 ano que ele tinha comprado a moto era novinha. E ele adorava aquela moto, ele tinha paixão por aquela moto. Então, e hoje, muita saudade, muita saudade. Mas eu sei que ele está bem e que ele está olhando por nós aqui. Como pai, o senhor sente muita falta do seu filho? A gente sente, né? Isso jamais a gente vai esquecer. Mas a gente gostaria que ele, como esse meu filho, ele tinha iniciado o trabalho dele já, e ele ajudava em casa. Ele sempre ajudou em casa. Então, essa é a parte que, já que o juiz determinou, ele deveria assumir os 75% do salário mínimo. Que o juiz determinou é vitalício, isso aí ele teria que assumir o que é a responsabilidade dele. Segundo o advogado de defesa, existem 2 formas de punir quem comete crime no trânsito. Uma delas, subjetiva no Código Penal, e outra, mais específica no Código de Trânsito Brasileiro, que foi o caso. É o crime previsto no artigo 302, que é causar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que com a capacidade psicomotora adulterada com o uso de bebida alcoólica. Foi o que aconteceu no caso e a Justiça, sim, o condenou às penas deste crime. A defesa já entrou com 2 recursos. O primeiro foi negado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o segundo aguarda decisão no Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. Nós não concordamos com a hipótese dele ter negado o socorro, dele ter omitido o socorro dele. O que aconteceu foi, lá no fato, quando ele volta a si, os populares já estavam acuando ele, dando conta do que tinha acontecido, e quando ele percebe que ali ele estava exposto em risco, ele se desloca do local. E a lei é clara, né? Se há risco, né, a omissão do socorro ocorre. Numa hipótese em que não há risco, o agente deixa de prestar o socorro. Que já fazem 9 anos que a gente está esperando por um resultado, para ele ser punido na forma da lei. Que o que a gente quer é só justiça. A justiça feita pelos homens, porque a de Deus um dia ele vai pagar. Para quem espera, a demora é longa. Para quem espera por justiça, repito, a demora é longa. Agora, para quem aguarda em liberdade, né, vai ter que pagar mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Essa é a realidade. Diz que já espera aí por 9 anos. O advogado diz, porque tinha perigo no local dele permanecer, há risco, inclusive, de agressão, por isso que deu no vazar. É sempre assim, né, doutor? É sempre assim, né? Sempre vai ter um risco, né? Essa vai ser sempre a argumentação, a tese da defesa. Por isso não ficou no local, é sempre assim. E é o senhor e qualquer outro advogado que vai defender o seu cliente vai falar dessa forma, né, doutor?